Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, irmão, bom dia, irmã, você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Você que estava com o Padre Francisco há pouco, quero saudar a você. E você que permanece aqui na programação da TV Evangelizar, logo mais 10 horas, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas neste momento é o momento da Palavra de Deus. É o programa Com a Palavra, aqui pela TV Evangelizar, todos os dias, de segunda a sexta-feira, neste horário, temos este momento onde nós somos convidados a mergulhar na experiência da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que tem poder para nos transformar. A Palavra de Deus que tem poder para nos renovar, para nos ressuscitar. E esta palavra hoje quer entrar aí na sua casa, na sua vida. Hoje nós vamos meditar a Palavra de Deus, vamos falar sobre a fé, sobre as obras. E eu quero pedir a você já neste momento, se coloque na presença de Deus, se coloque em oração, para que a gente possa, irmão e irmã, fazer esta experiência transformadora no hoje da nossa vida. Talvez você já lê a palavra todo dia, tenha o costume de ir à missa, mas o Deus se manifesta agora, neste momento. Na realidade que você se encontra, Deus quer te visitar. Talvez você está aí na sua casa, talvez você esteja aí no seu trabalho. Deus quer te visitar poderosamente. Deus quer te curar, te restaurar, te colocar de pé, fazer nova todas as coisas. A você que nos acompanha também, talvez aí no hospital, talvez está aí na cama doente, ou talvez você que está aí, você aposentado, aposentada, talvez se sente sozinho. Você não está só. Você está conosco, você está com a graça de Deus. Os anjos de Deus, a Virgem Maria e hoje Frei Galvão, vamos pedir a sua intercessão no dia de hoje, estão aí com você para te proteger. E a graça de Deus, lógico, a graça do Divino Espírito Santo de Deus. Então, irmão e irmã, você já pode ligar para nós, deixando aí o seu testemunho, o seu pedido de oração, tornando-se um associado desta obra de Deus. 41-3221-6060 é o telefone aqui da obra Evangelizar, para você deixar aí o seu pedido de oração, para você deixar o seu testemunho. Estamos aqui com esse intuito, levar a palavra de Deus a tantas pessoas, levar a palavra de Deus aos irmãos e irmãs, nesse dia que nós estamos celebrando nesse dia, São Frei Galvão, Santo Antônio e Santana Galvão. Nós queremos pedir a sua intercessão. Eu tive a graça de estar na canonização de Frei Galvão, lá no Campo de Marte, São Paulo, com o nosso Papa Bento XVI. E estive lá, eu era seminarista, então estive ajudando na distribuição da Eucaristia. E a graça de estar naquele local, na canonização deste primeiro santo brasileiro. Nós queremos pedir a intercessão de Frei Galvão no dia de hoje. Muitos conhecem o santuário lá, a igreja de Frei Galvão, lá em Guaratinguetá, as famosas pílulas do Frei Galvão, que muitos já receberam muitos milagres, muitas graças, por meio da intercessão desse santo brasileiro. E nós queremos pedir a intercessão de Frei Galvão sobre nós, sobre a nossa vida. Um homem de Deus, um homem da caridade, um homem que se doou pela causa do Evangelho, em prol dos mais necessitados, dos pobres, dos necessitados, dos doentes. Então que São Frei Galvão no dia de hoje possa interceder por nós e possa interceder por você aí diante das suas lutas. Talvez você esteja precisando hoje de uma cura, de um milagre. Peça a intercessão de Frei Galvão. Peça a intercessão deste santo brasileiro, porque ele quer interceder por nós no dia de hoje. E a exemplo de Frei Galvão, irmão e irmã, hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Pega a palavra aí na sua mão, estou com a Bíblia Sagrada aqui, já para meditarmos a palavra. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17. Vamos meditar com o nosso tema de hoje, caridade à luz da fé. Caridade à luz da fé. Vamos ler a palavra?
a partir do versículo 14, Tiago 2,14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã que não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, em ações, por si só está morta. Palavra da salvação, palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Senhor, transforme a nossa vida e os nossos corações. São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9, ele diz assim: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém possa se gloriar. E aí nessa passagem o apóstolo coloca a fé como fundamental, o fundamental para a salvação de todo cristão. E ainda escreve como dom de Deus para que ninguém corra o risco de rogar por si os méritos de sua salvação. Então por que eu quis citar São Paulo primeiramente? São Paulo está falando aqui, da necessidade da fé. De nós, sermos, o que é uma virtude teologal, fé, esperança, caridade, de alimentarmos a nossa fé. E como é que nós alimentamos a fé? Nós alimentamos a fé pela oração. Nós alimentamos a fé pela participação da Eucaristia. Nós alimentamos a fé quando nós lemos a palavra de Deus. Nós alimentamos a fé quando rezamos o terço, como adoramos a Jesus, lemos um bom livro da história de um santo, como Frei Galvão no dia de hoje. Então nós alimentamos a fé nesse sentido. E aí São Tiago, então, na passagem de hoje, diz que de que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé somente a fé seria capaz de salvá-lo? Olha que interessante. São Paulo fala da necessidade da fé. São Tiago fala aqui, faz um questionamento. Será que a fé, por si só, o fato de eu crer, como até mesmo alguns dizem, o fato de você aceitar Jesus na sua vida, você já está salvo? Aceitei Jesus, aceitei a Cristo na minha vida, já está tudo resolvido, eu estou salvo e eu irei para a glória dos céus. Será que é assim? É lógico que aceitar Jesus é o primeiro passo. Configurar a nossa vida, a vida em Deus, irmãos e irmãs, é o primeiro passo. Fazer a experiência com a graça de Deus. Fazer a experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus. O Papa Bento XVI, ele fala aqui sobre um texto, que eu peguei de uma das catequeses do Papa Bento XVI, sobre encarnar a fé. E aí ele diz assim: um dos perigos no tempo de Jesus e também nos dias atuais é uma fé desencarnada. Isso é um grande risco nos tempos atuais. São desastrosas as consequências de uma fé que não encarna no amor, porque se reduz ao arbítrio e ao subjetivismo mais nocivo para nós e para os irmãos. Por isso precisamos da fé traduzida em obras, e digo mais, em obras de amor ao nosso próximo. Então o que o Papa Bento XVI está falando aqui? A fé é necessária? Lógico que é necessário sim a fé. Fiz uma colocação para os casais hoje não, melhor dizendo, na sexta-feira à noite, da pastoral do Santuário da Senhora do Carmo, estavam em retiro, e fiz uma colocação sobre a fé e a oração. Então a necessidade de nós cremos em Deus, cremos na palavra, cremos na igreja, por meio da igreja recebemos os sacramentos. Então a necessidade da fé, a necessidade da oração, isso é muito importante. Mas o risco é nós buscarmos a Deus
E isso acontece, viu, irmão e irmã? Tomara que não aconteça com você. O risco é nós buscarmos a Deus somente em proveito próprio. Eu busco a Deus para me sentir bem. Eu busco a Deus para sentir paz. Eu busco a Deus para resolver uma questão da minha família. Até mesmo tem pessoas que elas não vão muito à igreja, mas aí quando aparece uma doença, problema na família, problema financeiro, aí recorre a Deus. Eu não busco a Deus porque eu amo a Deus de todo o coração. Eu busco a Deus pensando em ter um proveito. Eu busco a Deus pensando em tirar proveito da situação. Então, eu preciso sim buscar o Senhor. Eu preciso da fé. Mas ao mesmo tempo, irmão e irmã, eu preciso que esta fé, e diz o Papa Bento XVI assim, ó, sem a vivência de uma fé encarnada, podemos perguntar, nos apropriando das palavras de São Tiago, existe algum proveito na fé sem obras? Porém, notamos que a contradição não pode existir, mas sim uma completude. Nem somente a fé, nem somente as obras. Olha que bonito. Precisa existir uma completude, não uma dicotomia. Eu sou o homem que creio. Glória a Deus, aleluia. Eu busco a Deus, eu rezo o rosário todo dia, eu me esforço. Louvado seja Deus. Mas se não se traduz em obras, a sua fé é morta. É errado rezar o rosário? Lógico que não. É errado ir à missa todos os dias? É lógico que não, uma bênção. Ou pelo menos participar pela TV, quem não tem a oportunidade de ir presencialmente. Agora, esta oração precisa ser traduzida em obras. Quando alguém precisar de uma ajuda, quando alguém bater a sua porta, você não virar as costas. Ou se você está programado, eu me recordo uma vez, uma pessoa, um irmão missionário, e que ele estava ali se programando para ir fazer o estudo bíblico da palavra de Deus. E aí chegou uma situação, olha, preciso que você vá em tal local, socorrer aquela pessoa, levar aquela pessoa ao médico, acho que era essa a situação. E aí ele disse assim, eu não posso, porque agora estou no meu momento do estudo da palavra. Veja, a intenção deste irmão era boa? Lógico que era. Ele estava procurando ser fiel ali às práticas de piedade da nossa comunidade. Ele estava procurando ser fiel a Deus, a palavra. Mas naquele momento, o mais importante não era o estudo bíblico. Naquele momento, o mais importante era o irmão que estava precisando de ajuda. Então, se ele ficasse naquele dia sem fazer o estudo da palavra, mas o fato dele ter ido socorrer o irmão, aquilo ali, irmão, irmã, podemos até dizer, era melhor e maior do que a oração, o estudo bíblico que ele estava fazendo naquele momento. Não que não devemos ler a palavra. A câmera pega de vez em quando a minha Bíblia aqui, era uma das Bíblias que eu uso, mas se vocês pegarem ali, está toda marcada, né? Por quê? Porque nós temos que meditar a palavra, temos que ler a palavra, fazer o estudo da palavra de Deus, mas será que isso está sendo traduzido em obras? É isso que o Papa Bento XVI está falando aqui. Que nós precisamos da oração, nós precisamos também levar essa experiência ao irmão. E como é importante a gente estar aberto também ao próximo. Eu estava em uma missa esses tempos, eu vou falando aqui, vou me recordando de alguns fatos, né? Estava em uma missa, duas realidades dessa questão das obras. Uma de uma missão que eu vivi em São José dos Campos, nas casas de missão em São José dos Campos, em São Paulo, né? E lá tinha os irmãos de rua, em frente à nossa missão. E eu ia ao encontro deles, conversava com eles, parava, procurava ajudá-los. Aí um dia o irmão entrou em nossa casa, com todo o respeito e caridade, mas me deu ânsia de vômito, porque ele estava na rua, muito tempo sem tomar banho. E ele disse, padre, eu preciso de ajuda, eu não preciso de dinheiro, e comida eu vou nos locais, as pessoas me dão, preciso que alguém me ouça. Aí eu levei para a sala do atendimento, né?
ouvi com dificuldade, porque o mau cheiro era forte. Ouvi a história deste irmão, isso é fato, são fatos reais, gente. Tem aqueles filmes baseados em fatos reais, isso não é só baseado, isso é realidade. Ouvi este irmão, ele tinha tido um problema na família, ele saiu para a rua. Tinha uma filha, até depois eu entrei, ele pediu para entrar no Facebook, tal. Era um caminhoneiro, ele dirigia a carreta, me mostrou a carteira, só que estava na rua. Resumindo a história, ajudamos este irmão, falamos com o pessoal da prefeitura e tudo mais, lá da região, do pessoal do social, e ele depois ele voltou para o mercado de trabalho. Conseguimos o local para ele ficar e tudo mais. Dali, naquele momento, não foi o pão, foi parar para ouvir esse irmão. Esses dias estava numa missa lá em Castro, paróquia lá em Castro, fui longe daqui de Curitiba, peguei chuva e tudo mais, chegamos lá, estava lá esperando para começar a missa, cheguei um pouco antes, logo entra o irmão. Aí, estava bêbado, E eu falei, vou dar atenção para essa pessoa. Comecei a conversar com ele. E ali eu fui percebendo, perguntei se ele tinha família e tudo mais, que ele precisava também ser ouvido. Nós falamos muito de obras no sentido de fazer coisas, que é importante. Levar o alimento, levar a cesta básica, a igreja faz muito isso, ajuda muitas pessoas. E ontem nós refletimos uma reunião que estava, mas será que nós estamos levando o alimento, mas também levando a nossa presença para essa pessoa, querendo saber se ela está bem, querendo saber se ela está na igreja, se ela busca a Deus, ou nós estamos preocupados, sim, e precisamos dar o alimento, que muitas pessoas que passam necessidade. Mas este alimento, por trás, também vai a evangelização, porque isso é obra de caridade. Nós falamos das obras corporais e obras espirituais. Quais são as obras corporais? Dar de comer a quem tem fome. Tem pessoas precisando de alimento. E hoje a igreja faz um trabalho belíssimo, Esses dias uma pessoa da minha família estava lá fazendo, por causa das enchentes, lá em São Mateus, minha cidade, União da Vitória, aqui em Porto União também, fizemos um trabalho junto com o Movimento das Capelinhas para ajudar também o pessoal de Porto União. E uma das minhas irmãs mandou lá no grupo da família quem poderia ajudar. Até estou em dívida que eu fiquei de ajudar e acabei esquecendo, tenho que fazer isso, me comprometer agora aqui, ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Ela disse, quem puder ajudar eu vou fazer, ela trabalha com pães, essas coisas, vou fazer pães para levar aos desabrigados. São esses pequenos gestos, irmãos e irmãs, que nos ajudam também a entender que somos de Deus, mas precisamos nos preocupar com as pessoas também. Então, só para a gente encerrar essa primeira parte aqui das obras corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos, visitar os doentes, enterrar os mortos e acolher os peregrinos. São 7 obras corporais. Depois nós vamos falar sobre as obras espirituais também. Então nós vamos para o nosso intervalo, permaneça conosco, logo mais retornaremos meditando esta passagem da fé junto às obras no dia de hoje, nesse dia dedicado à Virgem Maria, e aí a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que ela interceda por mim e por você no dia de hoje. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui pela TV Evangelizar, hoje falando da necessidade de uma fé traduzida em obras. E nós estávamos meditando no primeiro bloco sobre as obras corporais, Estava falando aqui das 7 obras corporais. Mas também essas são chamadas obras de misericórdia, viu, irmãos? As obras corporais e as obras espirituais. Porque a gente acha que fazer a caridade é só dar coisas, Dar de comer a quem tem fome, como é a primeira obra aqui corporal. Dar de beber a quem tem sede. Não, mas também outras, como eu falei ali, visitar os presos, visitar os doentes. É uma obra também, uma obra de misericórdia. Enterrar os mortos, acolher os peregrinos. E aí nós podemos lembrar também das obras espirituais.
Olha que interessante. Praticar a caridade é dar um conselho para alguém. Primeira obra de misericórdia é espiritual. Dar um conselho. Você percebe que a pessoa está indo por um caminho que não está sendo um caminho legal. Chama a pessoa, conversa com amor, com caridade. Dar um conselho. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. Eu acho que isso é difícil, né? Não é verdade? Suportar com paciência as fraquezas do próximo. É uma obra de caridade, irmão. Quantas pessoas que rezam, buscam a Deus, mas não têm paciência, não têm caridade, né? O tempo todo estão irritadas, só querem as coisas do seu jeito, e até que a pessoa justifica assim, né? Eu sou assim, nasci assim e vai morrer assim. E vai para o inferno assim também, porque eu preciso abrir o coração para mudança de vida, né? Eu não posso dizer, não, eu sou assim mesmo, faz parte do meu temperamento, ou da minha história de vida. Não, nós estamos em construção. E a graça de Deus tem poder para nos transformar. Então a segunda obra aqui, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Perdoar quem nos ofendeu é uma obra de caridade. Porque é o testemunho de vida. Amar o próximo, perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar sempre. O perdão nos ajuda, nos liberta. Quem você precisa perdoar hoje? Quais pessoas você precisa perdoar hoje? Deus está falando com você. Deus está falando aí, te visitando aí na sua casa, no seu trabalho. Quais pessoas você precisa perdoar? E Deus está te colocando agora, neste momento, essa pessoa aí ou essas pessoas. Tome a decisão hoje de perdoar esse irmão. Tome a decisão de perdoar de coração, como diz a palavra. É assim que o Pai do céu vos tratará, se não perdoardes o irmão de coração. Rezar pelos vivos e pelos mortos, também uma obra de caridade espiritual. Ensinar os ignorantes, uma obra de caridade. Consolar os aflitos e corrigir os que erram. Consolar os aflitos, aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está angustiada, e você para ali para ouvir essa pessoa, para ajudá-la. Hoje as pessoas, irmãos e irmãs, não tem mais tempo. Não tem tempo para ouvir o irmão. Eu faço um curso chamado Cálcere, sobre aconselhamento. E neste curso nós treinamos ouvir a pessoa. E este ouvir é ouvir mesmo, sem anotar, ficar ali atento. E depois a gente tem que dar o retorno do que a gente ali ouviu da pessoa. No começo é muito difícil. Porque a nossa tendência já é ir falando também junto com a pessoa, já ir interferindo. Aí a pessoa fala, olha, eu estou doente, estou com problema de coluna. Aí você nem imagina, a minha coluna está... Aí a pessoa justifica, não. Naquele momento é aquela pessoa que quer ser ouvida. Não importa a sua dor para ela naquele momento, ou a sua dificuldade. Ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser acolhida. Então, consolar os aflitos e corrigir os que erram, são as 7 obras espirituais de misericórdia. São 14, né? 7 corporais, 7 espirituais. Em qual delas você se encaixa? Ou melhor, em qual dessas obras, irmão ou irmã, você precisa talvez retomar? Desde dar de comer a quem tem fome, de visitar um doente, mas também dar um conselho, corrigir os que erram, parar para escutar o próximo. E assim nós vamos vivendo uma fé viva. Tem até uma música, se eu não estou enganado, é de Eugênio Jorge, ou se não é, ele canta essa música, né? Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Lembrei uma parte da música, né? Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor aos irmãos. Aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, irmão e irmã, você é convidado no dia de hoje a refletir.
Como está a sua fé? Como está a sua busca por Deus? Como está a sua busca pela Eucaristia, pela oração? Mas essa busca por Deus tem te levado ao próximo? Essa busca por Deus tem te levado a servir na sua capela, na sua paróquia? Quantas pessoas que não se preocupam, deixe lá o padre que fique pedindo o ministro da Eucaristia, fique pedindo catequista, fique pedindo para limpar a igreja, e a pessoa não está nem aí. Isso é uma fé egoísta. Mas por outro lado, eu que já passei por tantos lugares, fiz missão em tantos lugares no Brasil, fora do país também. Tem muita gente dos Estados Unidos que nos acompanha neste momento. Um abraço a todo o povo de Deus, aos brasileiros em especial, que nos acompanham lá de vários lugares dos Estados Unidos. Já estive em missão em alguns lugares e que manda, que acompanha a obra Evangelizar. Tem muitos irmãos que se dedicam, que se doam nas capelas, nas paróquias, desde uma limpeza de igreja, tem até a equipe da limpeza da capela, nos interiores tem muito isso. Aquela semana é aquela equipe que está responsável para limpar. Tem a equipe do pastel, E assim, é bonito porque assim nós vamos vivendo, irmãos e irmãs, uma igreja viva. Uma igreja que testemunha a graça de Deus. O padre colocou aqui, mas eu quero pegar novamente, para que eu quero fazer esta oração, hoje dedicada a Frei Galvão. Ele, de fato, este nosso santo, entregou-se de modo irrevogável à mãe de Jesus, desde a sua juventude, querendo pertencer-lhe para sempre, escolhendo a Virgem Maria como mãe protetora de suas filhas espirituais. Vamos rezar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vou colocar aqui a pílula do Frei Galvão também, muito conhecida, que já ajudou tantas pessoas, já curou tantas pessoas, e que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre também louvor a Deus pelo seu testemunho de cristão autêntico, de católico fervoroso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Lembrando que hoje à noite estarei também no programa Eu Tenho Fé, às 11 horas da noite. Programa Eu Tenho Fé. Deus abençoe. Bom dia a todos.